Tati já foi namorada do irmão de Duca, mas um novo sentimento tá nascendo. Eu gostei muito do seu irmão. Agora, acho que eu tô gostando de você. Amanhã, Malhação Sonhos. Diário TV, segunda edição. Oferecimento Hipercap. Neste domingo você pode ganhar um Creta por apenas R$10. Olá, boa noite. Foram enterrados hoje em Ferraz de Vasconcelos os corpos das vítimas de um assalto na zona leste de São Paulo. As duas professoras estavam dentro de um carro que, segundo a polícia, teria sido confundido pelos criminosos. Lágrimas e muita comoção marcaram a despedida de Jéssica Aparecida Lopes Frazão, de 31 anos, e Marli Gomes de Lima Lana, de 42. Em cada abraço, uma tentativa de conforto para superar uma tragédia inexplicável. Kátia é tia de Jéssica e contou que a sobrinha era o pilar da família. A Jéssica era feliz, era alegre, era amiga, era família, era companheira, ela só fazia o bem, só falava o bem, só falava alegria. Na vida dela não tinha tristeza, entendeu? Essa era a Jéssica. Muito emocionada, Isabel lembrou do jeito alegre de Jéssica. Não dá nem para acreditar. Pelo pouco tempo que eu conheci a Jéssica, era uma pessoa muito bacana, muito família. Estava direto ali o marido dela, na casa dos pais da minha nora, né, participando de festas. Não dá para acreditar o que aconteceu com ela e com a professora. Jéssica e Marli trabalhavam em uma escola infantil da Prefeitura de São Paulo e foram mortas durante um assalto ontem de manhã na zona leste da capital. O carro em que elas estavam, segundo a polícia, foi confundido com esse outro veículo. O alvo era um empresário dono de um posto de combustíveis que fica na região. O veículo das professoras foi alvejado por pelo menos 11 disparos. Além delas, uma cozinheira estava sentada no banco do carona, mas não foi atingida. Não perguntaram nada, nem chegaram a abrir a porta, já dispararam com o carro todo fechado. Depois, ela nos contou que ele abriu a porta e pediu o dinheiro do posto. Cadê o dinheiro do posto? Essa era a frase, cadê o dinheiro do posto? E aí, então, que eles podem ter imaginado que seria uma escolta ou que o carro estaria juntamente, né, com o outro veículo do proprietário do posto. Abalada, a família de Marli preferiu não falar nesse momento. Segundo amigos e familiares, as duas professoras sempre iam juntas para o trabalho. Era Jéssica quem passava de casa em casa para buscar as colegas, que também moravam em Ferraz de Vasconcelos. A tragédia causou comoção, principalmente porque eram duas mulheres que tinham como missão compartilhar conhecimento. Estava com projetos de abrir uma escola, ela, irmã dela, tinha projetos de vida. Tinha projetos de vida que acabaram com o projeto delas. O sentimento fica que nós estamos presos. Nós, população, estamos presos. Ninguém foi preso até agora e os veículos usados pelos assaltantes ainda não foram identificados. Agora a gente muda de assunto para mostrar como está a ocupação de leito. Uma missão, compartilhar conhecimento. Estava com projetos de abrir uma escola, ela, irmã dela, tinha projetos de vida. Tinha projetos de vida que acabaram com o projeto delas. O sentimento fica que nós estamos presos. Nós, população, estamos presos. Ninguém foi preso até agora e os veículos usados pelos assaltantes ainda não foram identificados. Agora a gente muda de assunto para mostrar como está a ocupação de leitos para casos da Covid-19 na região. Nas unidades estaduais, o Luzia de Pinho Melo, em Mogi, tem ocupação de 30% nos leitos de UTI e 34% na enfermaria. O Santa Marcelina de Itaquá tem ocupação de 70% na UTI e 85% na enfermaria. No Regional de Ferraz de Vasconcelos, 92,31% dos leitos ocupados na UTI e todos os leitos na enfermaria estão ocupados. No Arnaldo Pezzuti, em Mogi, 90,91% na UTI e 67,86% na enfermaria. No Hospital Auxiliar de Suzano, a ocupação da UTI está em 95%, já na enfermaria o índice está em 77%. Nos hospitais públicos que ficam em Mogi das Cruzes, UTI com 72% de ocupação. Já nos leitos de enfermaria, 50,52% ocupados.
na soma com a rede privada, UTI com 78% de ocupação e enfermaria com 58,33%. O INSS está concedendo auxílio por incapacidade temporária para os segurados com o Covid-19, mas é preciso passar pela perícia médica. Jefferson Silva, chefe de gerenciamento de direitos do Instituto, explica como funciona a concessão desse benefício. O auxílio por incapacidade temporária, ele é concedido ao segurado, à segurada, quando ele fica incapaz para o trabalho. E essa incapacidade, ela pode ser em virtude da Covid, essa é uma situação, mas em virtude de qualquer outra doença. Então, o portador, aquela pessoa que está com a Covid, pode ter direito a este benefício desde que a Covid deixe essa pessoa incapaz para o trabalho, seja temporariamente ou seja permanentemente. Não é só a incapacidade que leva o direito ao benefício, né? Esse auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente, que são os antigos auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Não é só a incapacidade. É importante que o segurado ele esteja contribuindo ou que já tenha contribuído. Esse fator é primordial também para a concessão do benefício. Cabe à Perícia Médica Federal fazer essa avaliação do tipo de sequela, do tipo de sintoma, o grau de incapacidade da pessoa, para saber se realmente ela tem direito ao benefício ou não. Não só se ela tem direito, mas também quanto tempo. Quanto tempo que aquela pessoa que está incapaz para o trabalho, provavelmente ela continua incapaz e por isso é a partir desse critério que se define a duração do benefício. As agências, a maior parte das agências está aberta e o segurado também, ele consegue fazer o pedido por meio de canal remoto e aí ele passa pela perícia se ele está incapaz para o trabalho ou se não. O segurado pode pedir o benefício de auxílio por incapacidade temporária pelos canais remotos Meu INSS, tem o site também gov.br/Meu INSS e aplicativo para celulares na opção Agendar Perícia. A aposentadoria por incapacidade permanente é concedida a partir da avaliação da perícia médica. Em 24 horas, mais 6 cidades da região notificaram mortes de moradores por Covid-19. O Nathan Lira do G1 traz os detalhes para a gente ao vivo. Nathan, boa noite para você. Foram quantos óbitos? Oi, Saulo, boa noite para você e também para o pessoal de casa. Esses 6 municípios notificaram mais 13 mortes de moradores por Covid-19, o que dá uma média aí de uma morte a cada 2 horas aqui no Alto Tietê, mais ou menos. É um número bastante alto ainda, né? As últimas vítimas eram uma da cidade de Biritiba-Mirim, uma da cidade de Santa Isabel, também uma de Suzano, 3 de Arujá, 3 de Poá e 4 de Suzano. A cidade de Santa Isabel não atualizou os dados da Covid-19 hoje aqui pra gente. Na verdade, a última morte são 4 de Mogi das Cruzes, corrigindo. O total de mortes pela Covid-19 aqui na região chega a 4.073. Só também nas últimas 24 horas, mais 1.006 novos casos da Covid-19 foram confirmados aqui na região e o total de pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus aqui no Alto Tietê fica em 95.874. Também entre as tardes de ontem e de hoje, mais 439 pacientes se recuperaram da doença e o total de pessoas que venceram a Covid-19 chega a 74.628 aqui no Alto Tietê. E a média móvel aqui do Alto Tietê, que estava apontando para uma estabilidade, agora aponta para uma queda de 40%, chega a 74.628 aqui no Alto Tietê. E a média móvel aqui do Alto Tietê, que estava apontando para uma estabilidade, agora aponta para uma queda de 40% na comparação dos dados de hoje com os dados de 2 semanas atrás. Há 14 dias, a média diária de mortes estava em 20 e hoje esse número ficou em 12. Já a média de novos casos apresenta uma queda ainda maior de 52,4% na comparação do mesmo período. Há 2 semanas, a média diária de novas confirmações da Covid estava em 883 aqui no Alto Tietê e hoje esse número ficou em 420. E a gente continua falando da Covid-19 porque a Polícia Civil de Itaquaquecetuba começou a ouvir tanto os pacientes quanto os familiares das pessoas que
né, foram vacinadas contra a Covid-19 em Itaquaquecetuba. Esse inquérito faz parte de um processo da polícia que investiga se uma estagiária realmente não aplicava a vacina contra a Covid-19 nesses idosos que foram se vacinar em um dos postos de vacinação lá de Itaquaquecetuba. A Polícia Civil também informou pra gente que já intimou a estagiária para ela depor nesse processo. A gente segue acompanhando essa história e todos os detalhes estão lá na nossa página, g1.com.br/TV Diário. Saulo. E Natan, esse é o caso daquela estagiária que a gente inclusive mostrou imagens, né? Bem revoltante, não é esse caso? Exatamente, esse caso mesmo. Tá certo. Obrigado, Natan. Boa noite para você. Boa noite. A Prefeitura de Mogi das Cruzes anuncia a nova equipe gestora da Secretaria Municipal de Saúde. A administradora hospitalar Andréa Godoy, que atuava como secretária adjunta, passa a ser a secretária interina. O enfermeiro João Gabriel Vieira vai assumir a função de secretário adjunto e o médico Danilo Enes será o novo diretor da rede básica. A administração municipal reforça que a prioridade dos trabalhos desta equipe continua sendo o enfrentamento da pandemia da Covid-19 no município, com o desenvolvimento de medidas preventivas, o atendimento aos pacientes e o cumprimento de todas as etapas de vacinação. Veja a seguir, no Dia da Indústria, números do CIESP mostram que o setor ganha novo fôlego aqui na região e também comércio paga. Que tem um negócio próprio, que quer investir, divulgar, promover o seu produto, a sua marca. O Globosim é uma plataforma que vai ajudar muitos empreendedores da nossa região, como você. Uma ferramenta simples, fácil de usar e que cabe no seu bolso. E o melhor, o primeiro vídeo é grátis e você ainda ganha um cupom de desconto na segunda compra. Acesse globosim.globo e experimente, simule, anuncie. Globo e TV Diário, sim para o seu negócio. Todo mundo manda nuggets. Manda nuggets com as amigas. Manda nuggets, sanduichinha. Ou manda nuggets, normal mesmo. Todo mundo manda McNuggets na Maczice. Tarde Forte é mais imunidade, mais exposição. Porque Tarde Forte é vitamina C mais arginina, que te dá mais imunidade e mais exposição. Tarde Forte. Mogi das Cruzes está trabalhando para diminuir os impactos da pandemia dentro da sua casa. E a nossa mais nova iniciativa é o Auxílio Emergencial Mogiano. Um apoio financeiro às famílias em vulnerabilidade. O benefício de R$100 durante 3 meses é destinado a pessoas cadastradas no CAD Único e beneficiárias do Bolsa Família. Para mais informações, acesse o site da Prefeitura. Mais uma ação inédita e 100% mogiana. Somos Mogi contra a fome. Alan, abre o coração. Você não me deixou escapatória, eu não sei me apaixonar por você. Que linda. Mas é que você não sente nada por mim. É isso? E pelo bem de Theo, Helena tenta se aproximar de Luna. Eu queria muito confiar em você, mas toda vez que eu olho pra você, eu tenho a sensação de que eu tô sendo enganada. Será que você não consegue sentir que eu... Que o quê? Hã? Fala. Daqui a pouco, salve-se quem puder. Já está na Delegacia de Homicídios de Mogi das Cruzes a mulher presa ontem em Santa Catarina, suspeita de matar a ex-namorada em Itaquaquecetuba. A Mirielle de Castro está lá e tem as informações. Oi, Saulo, a movimentação é grande aqui na delegacia, afinal, esse é um caso de repercussão, um crime cruel. Boa noite para você, boa noite a todos. Agora há pouco, a viatura chegou aqui na unidade com a mulher presa, Diane de Abreu Santos. Ela chegou aqui por volta das 6h30 da tarde, foi presa ontem em Florianópolis, Santa Catarina. É a principal suspeita da morte da ex-namorada. A gente relembra, então, o caso. A Diana estava sendo procurada pela Polícia Civil desde que o corpo da vítima, a Sandra Santos Castilho, de apenas 22 anos, foi encontrado nesse galpão no dia 30 de março de 2020, no bairro
Terra Prometida, em Itaquaquecetuba. A vítima, a Sandra, chegou a ficar desaparecida por 10 dias. Era uma moça trabalhadora, trabalhava numa empresa de telemarketing na capital e durante esse período em que ela ficou desaparecida, a mulher, a suspeita, chegou a oferecer ajuda para a família para encontrar a vítima, a Sandra, sendo que ela hoje é a principal suspeita do crime. Bom, aqui na delegacia ela foi interrogada pelo delegado Dr. Rubens José Ângelo, que é o responsável por esse caso. A gente conversa com ele agora. Dr. Rubens, o que a suspeita disse à polícia durante o interrogatório? Parabéns pelo trabalho e boa noite. Boa noite. Primeiramente, eu quero ressaltar o trabalho que foi feito pelo setor de homicídios. Com essa investigação muito complexa, que nós conseguimos identificar essa autora deste crime tão bárbaro e cruel, ressaltando que a prisão dela se deu na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina, e hoje ela foi trazida para o setor de homicídios. Em seu interrogatório, ela nega a prática do crime, ela veementemente nega. Todavia, ela diz que teria usado um aparelho celular, um chip, mas ela nega. Quais são os indícios que fez a polícia chegar até essa mulher? Então, na verdade, o início das investigações se deram com o desaparecimento de Sandra, no dia 20 de março de 2020. 10 dias depois, o corpo foi encontrado na Terra Prometida, dentro de um galpão, numa casa abandonada. Aí nós começamos a montar o quebra-cabeça, sendo que a pessoa de Diane era suspeita, pois ela tinha um relacionamento amoroso com Sandra. Inclusive, o término desse relacionamento e o ciúme seriam as motivações do crime. E através de um trabalho de inteligência policial, inclusive com recursos tecnológicos, métodos tecnológicos, nós conseguimos sucesso na identificação dela e na prisão captura no dia de hoje. A Diane responde agora por quais crimes? Ela responde pelo crime de homicídio duplamente qualificado, recurso que dificultou a defesa da vítima, e feminicídio, bem como ao crime de ocultação de cadáver. E ela será encaminhada da delegacia para qual unidade, para qual cadeia? Ela será encaminhada à cadeia pública de Itaquaquecetuba, onde fica aguardando vaga no sistema prisional, no CDP, possivelmente de Franco da Rocha. Essa mulher destruiu a minha vida. Acabou com tudo. Minha família está destruída, meus filhos. Perdemos a alegria. Por causa da pandemia, o pagamento da primeira parcela do 13º para aposentados e pensionistas foi antecipado, mas é preciso muito cuidado na hora de gastar esse dinheiro. Seu Cláudio está aposentado e está entre os 31 milhões beneficiários do INSS que a partir de hoje começaram a receber o 13º. Parar, pensar e resolver o que eu vou fazer. Para pagar está tudo quitado, graças a Deus, entendeu? Agora eu vou pensar no que eu vou fazer com ele. O pagamento estava previsto para julho, mas foi antecipado para esse mês. Para quem recebe até um salário mínimo, o depósito deve cair na conta até 8 de junho. O calendário segue o número final do benefício. Seguindo o mesmo calendário, quem recebe acima de um salário mínimo, os pagamentos serão feitos entre 1º e 8 de junho. A previsão do governo é, com essa antecipação, injetar cerca de 76 milhões de reais na economia. Para orientar quem vai receber esse dinheiro extra, conversamos com um especialista em economia. A primeira dica é pagar o que está devendo. O mais inteligente do ponto de vista financeiro é antecipar pagamentos de dívidas que possam gerar algum desconto no pagamento. Outra coisa é que idosos tendem a contratar muitos consignados, empréstimos feitos no banco. Aí está uma oportunidade realmente importante, quitar empréstimos consignados e, se possível, evitar a renovação. Agora, quem está com todas as contas em dia, uma sugestão é investir esse dinheiro. Eu recomendo pelo menos 10% de tudo que entre seja guardado, de preferência em algum título financeiro que reponha pelo menos a inflação, Tendo esse colchãozinho financeiro, ele pode se proteger contra as eventualidades que aparecem, a necessidade de fazer uma cirurgia, ajudar algum parente, coisas desse tipo. Tem direito ao 13º salário quem, durante o ano, recebeu a aposentadoria,
pensão por morte, auxílio doença, auxílio acidente ou auxílio reclusão. Para aqueles que recebem até um salário mínimo, a segunda parcela vai ser paga entre 24 de junho e 7 de julho. Para quem recebe acima do salário mínimo, a segunda parcela vai ser creditada entre 1º e 7 de julho. E hoje é o Dia da Indústria, um setor da economia que tem dado sinais de recuperação depois do forte golpe na cadeia produtiva no ano passado, quando começou a pandemia. Um dos indicadores que apontam a melhora é o nível de emprego, que teve um salto no primeiro trimestre deste ano. Dados do CIESP Alto. E hoje é o Dia da Indústria, um setor da economia que tem dado sinais de recuperação depois do forte golpe na cadeia produtiva no ano passado, quando começou a pandemia. Um dos indicadores que apontam a melhora é o nível de emprego, que teve um salto no primeiro trimestre deste ano. Dados do CIESP Alto Tietê, que inclui o desempenho de 8 cidades aqui da região, apontam um saldo positivo de 2.143 empregos no primeiro trimestre de 2021. No mesmo período de 2020, o índice indicava um saldo negativo, com a perda de 95 postos. Para saber quais são os outros indicadores que apontam para esse novo fôlego na indústria, a gente conversa agora ao vivo com Manuel Camanho, que é gerente regional do CIESP aqui do Alto Tietê. Boa noite, Manuel. Com esses números aí do emprego, da retomada do emprego, dá para dizer que a indústria na região está voltando aí, de forma geral, ao mesmo patamar antes da pandemia? Boa noite, Saulo. Boa noite a todos que nos assistem. Realmente, pelo que você falou, essa comparação, né, com o primeiro trimestre desse ano e de 2020, nós já tivemos aí uma recuperação dos empregos e isso já é um fator muito positivo para a indústria da nossa região. E outros dados também, né, que vêm em relação à hora de trabalho, a todo esse patamar que vem ajudando, né, a indústria a se recuperar lentamente, mas a gente acredita muito positivamente aí nesse crescimento. Tem algum setor da indústria que ainda está produzindo números negativos, seja de emprego ou de produtividade? Olha, Saulo, existe sim, existem alguns setores, né, que vêm já há algum tempo dentro desse patamar, mas não é a maioria não, essa é bem a minoria, né, outros fatores também em relação a custo, né, a dificuldade de empréstimo para todo esse contexto dentro do nosso país, que hoje você tem um custo muito... Os setores, então, estão se saindo melhores, né, nessa retomada que o senhor poderia destacar? Olha, os setores metalúrgico, químico e o papeleiro. Esse nós temos uma pesquisa que eles estão saindo melhor em relação à nossa região aqui. Ainda existe problema com falta de insumos ou com preço muito alto de matéria-prima? Então, foi o que houve no ano passado, né? Houve uma queda de insumos aí, a procura foi muito grande, estava a coisa bem ruim, mas não está ainda no patamar, né, dentro do semestre aí, acreditamos que a coisa vai melhorar em relação aos insumos, porque o preço também aumentou, né? Porque a procura estava grande e não tinha quase insumos nem matéria-prima para que as empresas pudessem trabalhar a todo vapor aí. O valor do dólar ainda influencia nos custos da indústria da região aqui como um todo? Sim, com certeza. Né? O valor do dólar, ele realmente atinge alguns patamares aí que aqueles que fazem a importação, né, alguns insumos, até matéria-prima, isso encarece muito, né, em relação à produção, e esse repasse é muito difícil você fazer, né? Para os próximos meses, o senhor, o CIESP, estão otimistas aí com o possível cenário que possa aí se desdobrar no Brasil ou na região, pelo menos, para a indústria? Sim, o enfrentamento, né, à pandemia, nós acreditamos que sim, com a vacinação em massa e ágil, né, nós podemos aí ter uma melhora até o final do ano, e a gente torce para isso acontecer dentro da indústria, não só da indústria de serviços, né, do comércio, da indústria de serviços, né, do comércio, para que todo mundo volte à economia normal, se assim pode dizer. Exatamente, né? Todos os atores aí dessa cadeia precisam
andar juntos, né? O senhor destacou aí o serviço, o comércio, né? Sem dúvida, sem dúvida. Tá certo. Manuel, muito obrigado pela sua entrevista aqui, seu tempo com a gente, viu? Uma boa noite. Eu que agradeço, estou à disposição. Boa noite. O alerta agora é para os motoristas. A partir de amanhã, os radares voltam a funcionar em Mogi das Cruzes. Durante a primeira semana, o funcionamento vai ser orientativo, sem a emissão de multas para os motoristas. A definição dos locais que receberam os equipamentos de fiscalização eletrônica foi feita depois de uma análise técnica da Secretaria Municipal de Transportes, que levou em conta as características das vias, os riscos para pedestres e motoristas e o número de acidentes registrados nos locais. Também vão ter as barreiras educativas que não vão multar. A lista completa com os locais que terão fiscalização eletrônica a partir de amanhã em Mogi, você encontra lá na nossa página do G1. A massa de ar polar continua agindo sobre a região e amanhã vamos ter mais um dia gelado por aqui. Veja os detalhes na previsão. A quarta-feira amanhece fria no Alto Tietê e no decorrer do dia o sol aparece entre poucas nuvens para aquecer um pouco. A nebulosidade aumenta durante a tarde e por isso pode chuviscar em algumas cidades da região. Mínima de 7 graus em Mogi das Cruzes e máxima de 25 em Arujá. E além dessa onda de frio dos últimos dias, a tendência é que os termômetros fiquem mais em baixa com a proximidade do inverno. E nesta hora que aquele cobertor que sobra na sua casa pode aquecer quem precisa de ajuda. A campanha Inverno Solidário já começou em Mogi das Cruzes e a Janaína Rodrigues tem outras informações. Olha, por causa da pandemia, tiveram algumas mudanças na campanha este ano. A preferência é por doações de cobertores novos. Quem vai dar mais informações pra gente é a Simone Margenet. Ela é presidente do Fundo Social de Solidariedade. Simone, como é que vocês organizaram esse ano? A gente sabe que a preferência é por cobertores novos, mas quem tiver cobertor usado também pode doar, isso? Isso mesmo. Nós lançamos a campanha sexta-feira, Doe Calor, Doe Cobertor, onde preferencialmente nós estamos pedindo cobertores novos. Só que quem tiver aquele usado em bom estado e quiser nos doar também pode. O que nós estamos pedindo é que venham higienizados e de preferência embalados por conta da pandemia. A gente vê essa preferência aí pelo cobertor, né? Mas tem gente que gosta de doar também agasalhos. Quem quiser pode entrar em contato com vocês. Como é que faz? Pode sim. Como o nosso foco é cobertor, né? E como você falou, tem muita gente que está querendo doar agasalho. Qual a orientação que nós estamos passando? Nós estamos pedindo para as pessoas ligarem para o Fundo Social e nós estaremos indicando algumas instituições onde eles podem diretamente direcionar esses agasalhos para as instituições. Todo mundo quer saber, né? Vai doar, vai ajudar, como que vai ser entregue, para quem que vai ser entregue, vão ser entregues essas doações? Sim, essas doações serão destinadas às instituições que são cadastradas no Fundo Social, certo? Inclusive, quem ainda não tiver a sua instituição cadastrada, a gente pede que entre em contato conosco para a gente estar efetuando esse cadastro e assim estar podendo direcionar a nossa arrecadação. Tá certo, então, Simone, muito prefeitura, né? Na Avenida Narciso Iargue Guimarães, número 277. O telefone do Fundo Social para mais informações é o 4798-5143. Janaína Rodrigues para o Diário TV. E agora a gente vai dar aquela conferida no trânsito de Mogi das Cruzes nesse finalzinho do Diário TV. Essas são imagens ao vivo do centro de Mogi das Cruzes, Rua Princesa Isabel de Bragança. Trânsito bem tranquilo por lá. O Diário TV fica por aqui. Uma boa noite para você. A gente se vê amanhã. Até lá. Diário TV, segunda edição. Oferecimento Hipercap. Neste domingo você pode ganhar um Creta por apenas R$10.